Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ruben Levi e irei apresentar, então, sobre o canto coral no ensino médio, critérios para a seleção de repertório. Então, esse trabalho, ele integra um referencial teórico, na verdade, né, a busca de referencial teórico da pesquisa de mestrado em andamento do Profiarte, né, que tem o objetivo de analisar os critérios para escolha de repertório para o canto coral. E dentro do ensino médio, né? E específicos, como a importância da educação musical no ensino médio e as especificidades da voz juvenil ou infanto-juvenil, mais especificamente da voz do adolescente, e organizar esses critérios para a seleção desse repertório. Bom, então, a educação musical, precisamos ver então o contexto, né, em que é inserido a voz do adolescente, e os critérios e, enfim, as considerações. A metodologia ela é baseada em uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. Então, foi realizada em busca aprofundada nos diversos meios de divulgação científica, como a ABEM, ANPOM, o Google Acadêmico, Portal CAPES, o Desk e Profiarte. Lembrando que, na verdade, desculpa, esqueci, ah, é um esse é um trabalho que ainda não está concluído, tá? É um trabalho ainda em andamento, pois assim, conforme vai acontecendo, novas descobertas vão sendo vistas e assim analisadas. Educação musical dentro do ensino médio, música, ensino e educação básica. Aqui nesse artigo, Luciana Delbem começa a indagar como professora de estágio, professora de licenciados em música no período de estágio, que qual é a característica da música dentro da escola, qual a finalidade, né? O que que ela ocupa, qual espaço, o tempo que ela deve fazer, né? Que ela deve ocupar. A música, dentro dessa educação básica, qual é a finalidade dela? Então, quais as decisões tomar em relação a isso? Então, ela coloca esses parâmetros, essas indagações. E a partir dessas indagações, nesses questionamentos, é buscar a educação musical dentro da disciplina de arte, né? E aí estabelecendo, dizendo esses critérios e do que é, para que serve a educação musical ou como utilizar a educação musical para a educação musical dentro das aulas de artes, não somente como um período para cantar, um período somente de brincadeiras, mas com uma finalidade para a educação. O canto sobre a perspectiva da educação musical formal, então a outra pessoa também que traz essa perspectiva dessa intenção é a Assunção. Então a Assunção passa a trazer uma reflexão sobre isso, por esse conhecimento histórico da sociedade, em que a música está inserida e tão importante para compreendermos, que é a fala da contextualização, dependendo de onde está, onde ela está inserida, como ela será realizada. E então, a gente finaliza também com Dias, trabalhando sobre essa perspectiva de educação dentro da escola, utilizando o canto coral, utilizando o canto, e então o canto coral, que é através de Dias, que estabelece as interrelações sobre a educação, as interrelações e a contribuição disso para o desenvolvimento, na verdade. Então, relatos e pesquisas acerca da voz juvenil. Patrícia Costa, na dissertação dela realizada em 2009, com coro juvenil, uma abordagem diferenciada, trata de diversas formas sobre a fisiologia vocal. E as características do repertório para o coro juvenil, verificação de especificidades, são as características para este repertório. Só que tanto nos dois trabalhos, ela realizou uma mesma busca, na mesma pesquisa, em relação à quantidade que se tem desse trabalho, a quantidade que se tem acerca da voz juvenil, da voz infanto-juvenil, acerca da fisiologia e as definições que se trazem, porque assim como Patrícia Costa, Gaborim Moreira, não tem
uma relação específica, dizer, não, infanto-juvenil é tal faixa etária, e juvenil é tal faixa etária, e é isso aqui, e é fixo. Não se tem exatamente, nem na juventude, a ideia de juventude, a ideia de jovem, a ideia de infantil, não se tem uma faixa etária exatamente fixa, dependendo do... A OMS vai indicar uma, enquanto que os direitos humanos indicarão outra, e então essas faixas etárias elas acabam mudando. E aí não se tem ainda um consenso. E então ela traz essa questão para dizer que ainda é um berço para pesquisa, ainda há muito espaço para poder pesquisar acerca disso. Então, os critérios para a seleção, que é a parte mais importante para nós, questões acerca do repertório no contexto coral, adulto e juvenil. Então, a pesquisa já estabelecida por uma equipe, aqui nas referências, vocês vão dá para ver Miguel, Pedroso. Então, são diversas pessoas trabalhando acerca dessas questões do repertório, né? Então, tanto para coro adulto quanto o juvenil, as especificidades e quais as correlações entre os dois. Na educação musical na escola, que no caso não é entendido como, pela maioria das pessoas, não é entendido como educação musical, é apenas um canto coletivo, como eu coloquei, que é aquela ideia de juntar crianças, juntar pessoas e somente cantar para uma apresentação. E lá já se tem uma ideia de que está fazendo a música, já se dá a ideia de que aquilo ali é algo musical. Mas a proposta é de qual? É a educação musical. Você está havendo um desenvolvimento musical com aquele conhecimento, como está sendo elaborado aquilo. Então, alguns critérios para início, vozes em uníssono, adaptação de músicas populares, né? Muitos regentes fazem adaptações de músicas populares, mas às vezes há um esquecimento de como... Esquecimento não, desculpa. Essa adaptação acaba não ocorrendo com mudança muito grande no arranjo e às vezes é utilizado o arranjo principal, sendo que o arranjo da gravação. E esse arranjo da gravação muitas vezes acaba sendo prejudicial, porque a voz do cantor ali é outra e a voz da criança, daquele adolescente, é totalmente diferente. E aí ele associa a lembrança daquela melodia e acaba sendo um pouco mais difícil. Então ele tem que fazer essa mudança, principalmente na tonalidade, para poder adequar a esses jovens. E não usar, é claro, se for uma grande diferença, não utilizar, é claro, o áudio original da música. O envolvimento emocional. Então, já começa a estabelecer outras coisas, que é a questão do engajamento. O envolvimento emocional, trazendo o contexto, o repertório, aquela música, aquele critério de que venha daquele contexto, venha da ideia dos próprios alunos, da vivência deles, e não diretamente do professor colocando as mãos dos alunos. E Patrícia Costa, ela traz uns critérios técnicos que são os critérios que é mais utilizado, mais pesquisados, que é a quantidade de pessoas, a formação SAB, SCTB, nível musical, vocal, metas e objetivos do grupo, enfim. Então, isso tudo está sendo ainda pesquisado, ainda buscado. E as considerações finais, né? Tendo os conhecimentos, torna-se melhor a escolha do repertório seguindo os critérios como temática contextualizada, com a adequação vocal, utilização do uníssono, para então dividir em SAB, que é o mais indicado até então. Sopranos altos, sopranos, contraltos e barítonos, colocando os homens, os meninos em uma só voz para ajudar nesse desenvolvimento. E, claro, o envolvimento emocional, o engajamento deles, né? Que aquela música, aquela canção tenha certo envolvimento, que venha deles, que assim facilitará esse trabalho. Aqui as referências. Muito obrigado.